Olá, sejam bem-vindos. Hoje comentaremos os itens 16 e 17. São os dois últimos itens da introdução de O Livro dos Espíritos. Depois de uma sequência de estudos em que fomos item a item, chegamos finalmente na última etapa, na conclusão da preparação que Allan Kardec faz do estudo das questões que ele introduziu junto aos espíritos e dos seus ensinamentos. Espero que aproveitem. Vamos iniciar então refletindo sobre as objeções que Kardec traz e que ele considera que são, do ponto de vista racional, duas objeções sérias que se faz ao espiritismo e que deveríamos nos deter para compreender quais são os pontos, as questões que nos trazem e quais são efetivamente quais são as suas fragilidades. Esse item 16, ele analisa o texto de Kardec, analisa duas teorias que questionam a intervenção dos espíritos nas manifestações mediúnicas como a explicação para o fenômeno, em oposição ao que a doutrina propõe como a teoria em que todo o fenômeno por trás tem a presença dos espíritos, de individualidades, de personalidades inteligentes, independentes, que já viveram na Terra, que nós chamamos os espíritos, né? Então, essas duas teorias, que Kardec considera que são teorias porque são teorias racionais, são objeções, melhor dizendo, racionais, ele acabou denominando-as como sonambulismo desperto e a outra como reflexo ambiental. São explicações que tentam compreender ou explicar, melhor dizendo, um fenômeno mediúnico do ponto de vista do sonambulismo ou do ponto de vista que ele vai chamar, que nós vamos comentar, como reflexo ambiental. Segundo a teoria do sonambulismo desperto, como Kardec coloca, todas as manifestações a que nós atribuímos aos espíritos não seriam nada mais do que efeitos magnéticos. Efetivamente, o médium estaria no que eles denominariam como um sonambulismo desperto, que Kardec, por ter estudado o magnetismo por mais de 35 anos, ele faz a observação mostrando que aqueles que estudam sabem que esses estados de transe, de sonambúlico magnético, eles são uma realidade. Porém, nessa teoria, o que eles propõem é que, nesse estado de sonambulismo desperto, o médium, aquele que nós chamamos médium, ele teria as suas percepções ampliadas, a sua capacidade intuitiva num nível muito mais amplo do que na situação normal, ordinária a que ele vive. E isso lhe daria a possibilidade de tirar de si mesmo todas as informações que ele traz, inclusive todo o conhecimento, mesmo que estranho a ele no seu estado normal, ele alcançaria e poderia, vamos dizer, posicionar-se ou mencionar ou afirmar muito além do seu círculo de concepção a partir desse estado de alteração ou magnético. Porém, a questão é: de onde vem a doutrina espírita, afinal de contas? Ela foi imaginada pelos homens, pergunta Kardec, para poder explicar o fenômeno que eles então estavam observando e que chamamos fenômeno mediúnico? Quem foi que revelou que por trás de todos aqueles fenômenos, no fundo o que nós tínhamos eram individualidades que se autodenominavam espíritos
Se a questão é que o médium, né, o que nós estaria em sonambulismo desperto, eles, eles são extremamente lúcidos nesse estado, porque eles teriam atribuído aos espíritos o que neles mesmos, ou eles mesmos eram a fonte. Se eles atribuíram aos espíritos, e se eles são lúcidos, não deveríamos confiar na informação? E ainda existe um outro aspecto, é que nós, logicamente, teríamos uma contradição, efetivamente, porque estamos falando que ele está no estado de consciência mais ampla, mais alterado, que tem uma percepção muito maior e que, portanto, deveríamos confiar a princípio. E é ele quem deu a informação de que, na verdade, não era ele, e sim os espíritos que estavam se comunicando e eram os autores daqueles fenômenos. Então, embora, logicamente, muitos fenômenos que nós atribuímos, ou poderíamos atribuir, ou ainda que são precipitadamente atribuídos como fenômenos mediúnicos, eles podem ser explicados sim por meio dessa teoria, por meio do sonambulismo magnético, como nós estamos vendo. Porém, o que nós temos é que existe uma diversidade dessas manifestações com uma gama de espontaneidade e principalmente de contradição, porque muitas comunicações se exprimem alternativamente de modo contraditório, se contradizendo através do próprio médium. Afinal de contas, se ele é a fonte, é a sua própria lucidez, é a sua própria compreensão, ele é a fonte do conhecimento, por que haveria essa diversidade a partir do mesmo médium, em que comunicações entrariam em contradição com o que é afirmado numa, é afirmado em outra, às vezes de uma maneira rude, grotesca, e outras de uma manifestação extremamente sublime, e o que indicaria que a fonte do posicionamento, da informação, ela não é a mesma, porque se caracteriza por, seja na psicografia, por traços, por caligrafia, por dados, por posições filosóficas, por compreensão a respeito da realidade de maneira muito distinta. Então, afinal de contas, se fosse unicamente por meio dele, se todas as manifestações mediúnicas, todos os fenômenos fossem passíveis de serem explicados pelo sonambulismo, então não deveria, logicamente, ter essa contradição. E se existe essa diversidade, significa que existe uma diversidade de fonte, de origem. E, logicamente, a nossa compreensão é que, se essa fonte não está nele, se ela efetivamente não se limita aos seus recursos, ela está fora dele, então precisaremos buscar a compreender. Porém, com a ênfase, porque nós colocamos, e que Kardec chama a atenção, que a menção a que a causa do fenômeno seriam os espíritos, não foi uma explicação, não foi uma teoria que os homens criaram. Ao contrário, foi o próprio fenômeno
que se autodenominou ou pôs a causa naquilo que ele chamou como espírito e que eram individualidades que viveram na Terra. A segunda objeção que Kardec estuda é essa que ele também batiza de teoria do reflexo ambiental. Essa teoria sugere que o médium reflete ideias e conhecimentos do ambiente ou da humanidade como um todo. Ela é realmente, ainda que racional, ela é bastante fantástica, porque imagine o seguinte: a concepção é que o médium, durante a sessão, né, durante o transe, ele retiraria do ambiente, quer dizer, aquilo que, em termos de conhecimento, de informação, ele não tivesse, ele conseguiria, através da sua atividade mental, por irradiação, captar das pessoas que estariam no ambiente, acessando o banco de memórias de cada uma delas, né? Buscando na informação que elas trazem o complemento das informações que ele não teria. E, logicamente, a primeira questão que se pode colocar e que foi evidenciada através dos estudos é que, mesmo quando você considera o ambiente que é real, existe uma influência do ambiente. A doutrina espírita, os espíritos, eles reforçam e esclarecem a importância do ambiente e que as pessoas também ali naquele conjunto, elas favorecem ou desfavorecem a qualidade do fenômeno mediúnico. Mas isso é muito diferente de nós colocarmos que o médium ele teria essa capacidade de irradiação de captar as informações de todas as pessoas e com isso complementar. Mas consideremos ainda, por um momento, que o médium tivesse essa condição. O que Kardec, inclusive, e outros estudiosos observaram é que, mesmo que se considerasse isso, muitas informações, porque de alcance filosófico, científico, extrapolam o conhecimento mesmo do conjunto de pessoas, da comunidade, das pessoas que estão ali presentes naquela sessão mediúnica ou naquela sessão de sonambulismo prático. E aí a argumentação foi de que, não, mas o médium é uma pessoa que é capaz de fazer essa irradiação para toda a humanidade. Então, quer dizer, daquele ambiente, aquilo que extrapolasse o conhecimento das pessoas locais, ele poderia buscar em toda a humanidade. Bom, essa teoria que o médium refletiria o pensamento, as ideias das pessoas ao seu redor ou da humanidade, ela, logicamente, ela não se sustenta, porque as manifestações que demonstram a coerência dessa informação de origem espiritual, elas não vêm e não vieram através de um único médium. Elas são informações que foram, são e poderão a qualquer momento serem verificadas com um estudo aprofundado por médiuns que não se conhecem, das mais variadas culturas, línguas, idades e assim por diante. E que eles apresentam informações e explicações que são universais e que demonstram uma lógica, sob um certo ponto, uma coerência sistêmica, mas ao mesmo tempo, quando no nível individual, você percebe que existem, como nós colocamos anteriormente, informações que se contradizem. Então, se isso fosse realmente uma única realidade, não é?
como é que ela seria alcançada por todas as pessoas em todas as latitudes do nosso planeta, né? E também depara-se com outros problemas, porque se fosse só pensar do ponto de vista lógico e filosófico, existem algumas dificuldades, mas quando nós vamos para as experiências privadas, em que nós temos dados e informações que são completamente desconhecidos de todos, inclusive muitas vezes tendo que ter resgates históricos de documentos, porque ninguém vivo tem a informação, né? Também existem os fenômenos, por exemplo, que se dão diretamente através de pancadas, de movimentos físicos, e que se utilizam do alfabeto nessa forma da telegrafia, chamada telegrafia espiritual, e que o significado ele não consegue ser antecipado nem mesmo pelo médium. Então, num estudo mais aprofundado, se percebe com detalhes, com riqueza de detalhes, aspectos que comprovam que a fonte é independente do médium, e tanto pelo seu conteúdo quanto pela forma que ela é adquirida. Então, realmente a teoria do reflexo ambiental ela é um pouco extraordinária e que faz nos pensar que a explicação de que existe uma realidade no nosso entorno, de uma comunidade de seres que são independentes e que dentro de uma explicação muito mais simples, você consegue entender e consegue verificar e abraçar todos os fatos. Porque uma teoria, ela, como diz a moderna ciência, né, filosofia da ciência, se um único fato ele vem e não consegue ser explicado por uma determinada teoria, aquela teoria precisa ser ampliada e modificada, porque ela não consegue explicar um determinado fato que ela previamente se propõe. Então, logicamente, numa situação dessa é impossível, seria muito mais surpreendente essa teoria do que admitirmos essa realidade do qual nós fomos informados. Nós não criamos uma teoria como nesse caso, né? Como nós podemos concluir a respeito da doutrina espírita? A doutrina espírita, ela não é fruto da imaginação. Efetivamente, ela nasce a partir do diálogo com esse fenômeno, do qual nós não tínhamos previamente qualquer hipótese, e tínhamos os fenômenos, os fatos, e através de um intercâmbio que foi evoluindo da telegrafia espiritual, das batidas, dos raps, até a capacidade de uma comunicação direta, seja pela materialização, pela psicografia, seja no diálogo oral com os espíritos, a explicação de que essa realidade que nós vivemos ela é muito maior, ela é muito mais ampla. Existe uma realidade transcendente. Nós temos uma natureza transcendente, a nossa consciência ela é transcendente e, portanto, eles nos trouxeram essa realidade, nos informaram, deram essa explicação, se identificaram, se apresentaram, vamos dizer assim, né? A doutrina espírita ela foi revelada pelos próprios espíritos. E um aspecto muito importante é a sua universalidade. Essas manifestações, elas não ocorreram lá com Kardec, ou apenas com Allan Kardec. Elas ocorreram em todo o mundo, como nós já citamos. Inclusive, os fenômenos
os primeiros dessa manifestação moderna dos espíritos, ela nem sequer começou na Europa, ela nem sequer começou na França, ela começa nos Estados Unidos. Então ganha uma expressão imensa nos noticiários, por várias cidades, né, da América do Norte, e depois começa também o fenômeno a se espalhar pela Europa, pela Ásia, por todos os continentes. Então, essa universalidade, através de médiums e de pessoas que não se conheciam, não compartilhavam, não havia publicações, não haviam livros do qual elas poderiam ter auferido as mesmas informações. Então, na verdade, o Livro dos Espíritos e as outras obras decorrem do que nessa universalidade Kardec pôde captar e codificar. Por isso que dizemos, Kardec não é o autor, não é o criador da doutrina espírita. Ele é um codificador, quer dizer, ele pegou o que os espíritos estavam trazendo, o que havia de material no mundo, à época e a posteriori, e organizou, interagiu fazendo perguntas, tirando dúvidas sobre aquilo que eles mesmos falavam. Então, essas manifestações, elas surgiram em várias partes do mundo, né? Uma origem, como aqui está colocado, independente e coerente, desafiando explicações individuais ou culturais, porque ela tem uma abrangência universal de muitos espíritos, de muitas comunicações, de muitos médiuns, já passado aí quase 200 anos, e durante todas essas décadas, e mesmo no Brasil, que somos testemunho da quantidade de médiuns das mais variadas classes sociais, idades e assim por diante, e que vem confirmando e enriquecendo esses conhecimentos, dando essa robustez à teoria que explica esse fenômeno. A estrutura da doutrina espírita é uma estrutura muito interessante, porque ela tem aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Então, nós podemos dizer que nessa estrutura da ciência espírita, e aí você fala assim, mas a doutrina espírita é uma ciência? Também é uma ciência, porque ela tem um método próprio, ela estuda um fenômeno, ela tem como objeto o fenômeno dessas manifestações, dessa relação com o mundo espiritual. Esse fenômeno, ele tem uma realidade objetiva, que ela pode ser testada, observada e analisada não apenas no passado, não é algo que aconteceu lá atrás, ele continua acontecendo e se desenvolvendo. Então, ele tem um aspecto experimental, que são essas manifestações. E, logicamente, tem um aspecto filosófico, porque são manifestações inteligentes, não são simplesmente fenômenos físicos. Então, se nos limitarmos ao aspecto experimental, é como se, como eu coloquei, conhecesse a física apenas por experimentos recreativos. É natural que no estudo desse fenômeno e descortinarmos que ele tem como causa uma realidade que está além da vida, após a morte, ela tenha implicações filosóficas e, segundo, porque eles são fenômenos com características inteligentes. A profundidade do ensino espírita, a verdadeira doutrina espírita está no ensino dos espíritos. Isso é um aspecto muito importante. Reafirmo o que eu havia colocado, que Kardec é um codificador. Acima de tudo, o que nós vamos verificar e estudar no Livro dos Espíritos é aquilo que os espíritos ensinaram e que ensinam, melhor dizendo, né? Esse estudo, ele exige perseverança, recolhimento, observação, porque não é apenas estudar um livro, é estudar aquilo que já foi codificado, aquilo que já está consolidado, mas com a observação dos fatos.
Então, essencialmente, o Livro dos Espíritos, ele demonstra, ele busca, né? Ele tem como objetivo demonstrar a seriedade desse tema e contribuir de uma maneira geral, tanto para o progresso quanto o aperfeiçoamento individual, quanto coletivo, social, visto que essa interação, essa realidade que se desdobra, que se abre para todos nós, ela tem implicações que interessam a própria felicidade humana. Para a nossa conclusão do estudo, né, indo já para o nosso encerramento, a doutrina, Kardec termina o item 17 dessa forma. Ele mostra que, através da revelação dos Espíritos, pôde-se preencher uma lacuna, porque do ponto de vista da ciência, a gente já consegue olhar do extremo da matéria, parte material, até a vida humana, uma sequência perfeita, um encadeamento perfeito, contínuo, da matéria bruta à inteligência humana. Mas e da inteligência humana até Deus? Uma lacuna imensa. E que exatamente essa lacuna é preenchida, esse elo, ele é preenchido pelos espíritos, através da escala evolutiva deles, né, que vai das condições humanas atuais até a perfeição espiritual, a elevação, a bondade, ao amor incondicional, representado para nós por Jesus Cristo. Então, eles fazem o elo entre o homem e a perfeição divina. Tudo está ligado, do alfa ao ômega, como costumeiramente é citado. O Espiritismo apresenta uma visão integradora e sublime, conectando o homem ao infinito. É a isso que Kardec nos convida na sua introdução, nos preparando durante todos esses itens para que possamos compreender ou estarmos melhor preparados para olharmos com cuidado e explorarmos esse material riquíssimo, que é o que nós vamos começar a estudar nos próximos encontros, em que vamos entrar propriamente dito já nas comunicações, nos ensinos dos Espíritos. Convido a todos a essa jornada maravilhosa do estudo do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, agradecido pela presença de vocês e pela participação. Um grande abraço.